Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público, para te ajudar, na sua jornada estudantil, na sua jornada acadêmica, seja você do ensino fundamental, do ensino médio, você universitário, você pesquisador. Aqui você encontra, playlists com conteúdos de humanas, entre as tais história, que é a nossa formação aqui, geografia, sociologia, filosofia e também matemática básica, a pedido dos inscritos, introduzir matemática básica. E esses vídeos aqui quase que diariamente, tá? Já temos uma biblioteca bastante extensa, trava-língua, começou cedo, bastante extensa, e até então temos colhido bons frutos. Isso graças a você que se inscreve, que compartilha, que comenta, que manda suas sugestões. É graças a você que o canal Sistema de Ensino Monte Carlo está nativo até então. Tá? Até a data dessa publicação já são mais de 160 vídeos e já estamos muito próximo da marca de 70 inscritos. Isso é pouquinho para alguns canais, mas para o nosso canal que tem apenas 7 meses de vida, que ainda é um nenenzinho sendo ninado, Então, cada conquista é significativa e isso não seria possível sem o seu apoio, tá? Então continua deixando seu like, continua compartilhando. É assim que você me motiva e é assim que você me ajuda a mostrar a relevância do canal para a plataforma do YouTube. E eu acredito que isso aqui seja um projeto de utilidade pública, tá? Já que nosso ensino público ele anda tão decadente, isso proposital. Já tenho explicado essa propositariedade do Estado em sucatear o ensino público, que é para criar uma massa de manobra ou mantê-la, expandi-la, para que a elite esteja sempre no comando. E para você romper essas correntes, essas amarras, conhecimento é o primeiro passo. Adquirir o conhecimento, ser um cidadão ativo na sociedade, com o conhecimento de humanas adquirido, para que você possa alcançar os postos de destaque ocupados pela elite. Esse conhecimento que eu distribuo aqui de forma gratuita, a elite ela adquire pagando caro por isso em escolas tradicionalistas, em escolas de renome. E se um dia você quer ser uma pessoa reconhecida na sociedade pelos motivos certos, Então, adquira conhecimento. Entenda por que a sociedade é da forma que é. E isso o que lhe proporciona é a história. Mas vamos lá, turma. Nossa videoaula de hoje, história, a propósito, Estamos no período colonial brasileiro. E hoje nós vamos falar sobre a conquista do sertão e o movimento bandeirantista e sobre as monções. É um momento no Brasil colonial em que existia a necessidade de se expandir as fronteiras, Esse processo ele já tinha sido iniciado pela pecuária e pelas missões jesuíticas, E agora o movimento dos bandeirantes e das mansões também cumpriu um importante papel na expansão das fronteiras e na ocupação do interior da América Portuguesa. Cidades, como Sumidouro e Sabará, em Minas Gerais, Cuiabá, no Mato Grosso, Camapuã, no Mato Grosso do Sul, surgiram a partir desse movimento de bandeiras e monções. E essas expedições partiam da vila de São Paulo
em direção ao interior da colônia, né, através de longas trilhas abertas pelo Guarani e pelos rios navegáveis, como o Tietê, por exemplo. Pois é, houve uma época que o rio Tietê ele foi navegável. Ali aquele rio ele tinha vida, né? Nas expedições de apressamento, os colonos, seguindo um costume dos índios, né, dos índios tupi, erguiam a bandeira em sinal de guerra, e por isso os integrantes dessas expedições ficaram conhecidos como bandeirantes. E aí já deixo até um desafio para você ao longo do vídeo, para você me responder aí nos comentários sobre os bandeirantes, né? Na sua opinião, no final do vídeo, você colocar lá nos comentários respondendo essa questão, os bandeirantes, podemos classificar eles como vilões ou heróis, né, da história. Lá em São Paulo tem até monumento em homenagem a eles. No início do século XVII, as principais atividades desenvolvidas na vila de São Paulo eram a criação de animais e a agricultura voltada para o mercado interno. E esses mesmos paulistas, eles cultivavam trigo, cana, milho, algodão, feijão, mandioca, então todas aquelas raízes e leguminosas de acesso para aquele período. E o trabalho era quase todo executado por escravos indígenas. E para suprir a constante falta de mão de obra nas lavouras, esses paulistas começaram a organizar expedições rumo ao interior das colônias, da colônia portuguesa, a fim de capturar indígenas para serem comercializados como escravos. Também procuravam por metais e pedras preciosas, mas até o final do século XVII a captura de indígenas foi o interesse central dos paulistas. Então, o principal motivo, o principal incentivador para essas excursões, né, era a captura de nativos para fazer deles escravos e também expandir o território. Isso foi uma consequência. E a procura de metais preciosos, lembra aí de mercantilismo, lembra de todo aquele contexto que se levou às grandes navegações. Então ainda estamos à procura de metais preciosos aqui na colônia portuguesa nas Américas. E as bandeiras de apressamento, como ficaram conhecidas, eram organizadas e financiadas principalmente por particulares. Olha aí ainda a ação da iniciativa privada. E algumas também obtiveram recursos da coroa portuguesa, mas em menor número. Lembre-se que esses bandeirantes são contratados pelos comerciantes, né? pelos senhores de engenho e os senhores de escravo da própria vila de São Paulo. O tamanho das bandeiras podia variar de algumas dezenas até milhares de homens. Em geral, o grupo que compunha a bandeira era formado por índios escravizados, liderados por descendentes de portugueses ou mamelucos. Os mamelucos que seriam, né, na miscigenação, filho de pai branco e mãe indígena. E ao longo das viagens, os bandeirantes carregavam alimentos, provisões, né, para aqueles meses de viagem. Muitas vezes também abriam clareiras na mata para cultivar ração e roça de feijão. Ração seria ótimo. Mas eles abriam clareiras ao longo do caminho para criar ali suas roças. Milho e abóbora, por exemplo. Isso era estratégico porque abrindo aquelas estradas em direção ao sertão, ao caminho ele poderia plantar essas roças, porque na volta ele já quase sem alimento ele poderia colher alguma coisa, né? Então é uma estratégia de mão dupla. Então era de muita inteligência esse plantio de roça ao longo do caminho. A alimentação, porém, era formada por pratos diferentes dos consumidos atualmente, né? Óbvio. E um comentário aqui da época, entre aspas, isso aqui retirado de uma agenda de uma dessas expedições. As condições de vida eram precárias, os mantimentos eram apenas cabaça de sal e pães de farinha de guerra, feitos de mandioca ou milho. Completavam seu sustento por meio da caça e da pesca, incorporavam ao cardápio alimentos improvisados, né, frutos silvestres, pinhão, raízes, tubérculos,
mel de pau, palmitos, ovo de jabuti. Então observe que eram verdadeiramente homens do mato que viviam da natureza. Tinham suas provisões, mas as provisões não eram suficientes. O alvo principal dos bandeirantes paulistas eram as missões jesuíticas, onde sabia-se, né, haver grande concentração de nativos, e além disso, os indígenas aldeados, que já estavam ali disciplinados pelas ordens religiosas, eles já estavam acostumados ao regime de trabalho estabelecido, voltado para a produção de sedentes e não apenas para a subsistência. Os ataques contra as missões, no entanto, provocaram diversos conflitos entre os colonos e os jesuítas. De um lado, os jesuítas contrários, né, à escravização dos indígenas, dos nativos, acusavam os bandeirantes de prejudicar o trabalho de evangelização dos nativos, e de outro, os bandeirantes responsabilizavam os jesuítas pela falta de braço na lavoura, acusando-os de utilizar o trabalho dos indígenas e suas propriedades, enquanto esse direito estava proibido aos colonos. Então observe que nessa disputa ambos têm seus pontos de vistas justificáveis, né? Os jesuítas, entre aspas, muito bem intencionados, né, na evangelização, o que foi uma demanda da própria coroa, e do outro lado os bandeirantes dizendo que toda a mão de obra que poderia estar sendo aproveitada na indústria açucareira, no processo de colonização do Brasil, estavam confinados e restritos aos jesuítas, né? Quando as viagens dos bandeirantes realizadas principalmente a pé começaram a entrar em declínio, no início do século XVIII, exploradores paulistas iniciaram as viagens pelo rio, pelos caminhos fluviais, onde a palavra monções é uma palavra de origem árabe, que significa vento ou época do ano favorável à navegação. Foi utilizado para nomear essas viagens porque as cheias e as vazantes dos rios definiam a melhor época para elas acontecerem. Então é o período das monções, período das cheias dos rios, que era o melhor período para se navegar. E as monções podiam ser organizadas com fins comerciais, científicos, exploratórios ou militares, mas todas elas tinham em comum o fato de utilizarem as bacias dos rios Paraná e Paraguai para atingir os sertões, né? As expedições partiam do É esse nome aqui, vamos tomar cuidado para não travar a língua. Araritaguaba, acho que é isso aí. As expedições partiam de Araritaguaba, que é um município paulista de Porto Feliz, e em canoas desciam pelo rio Tietê até atingir o rio Paraná. De lá, navegando por vários rios, ribeirões e canais, atingiam o rio Cuiabá, terminando a viagem na vila de Bom Jesus do Cuiabá, que é a atual capital, né, do Mato Grosso, a própria Cuiabá. A viagem sem grandes contratempos levava entre 25 a 30 dias de navegação para fazer o percurso completo. O tempo de viagem, porém, dependia do objetivo das monções e, por exemplo, uma monção científica, como foi o caso das expedições de Langsdorff, organizada pelo governo russo, levou 6 meses para completar o trajeto entre Araritaguaba e a vila de Cuiabá. As frotas no período do auge das minas de Mato Grosso chegavam a reunir entre 300 e 400 canoas. Elas levavam mantimentos, artigos de luxo, armas e munições, tecidos, instrumentos agrícolas, né, ferramentas, e escravos africanos para serem vendidos em pequenos núcleos urbanos, nos povoados e nas vilas do interior. Na viagem de volta, as embarcações traziam principalmente ouro e pele de animais. Vários comboios inteiros ou parte deles, porém, não retornaram. Outros nem chegaram a alcançar o destino, né, que era Cuiabá.
porque essas canoas despedaçaram nas cachoeiras e seus tripulantes morreram afogados, de fome ou até mesmo vítima de doença. E muitas embarcações também eram atacadas por indígenas, conforme relato, né, testemunhos da época. Ao penetrar no sertão em busca de riqueza ou para abastecer os colonos, as monções, assim como as bandeiras, contribuíram para o surgimento de pousadas ao longo do caminho, locais que serviam de descanso e o abastecimento dos exploradores. Aqui ao lado uma imagem das ruínas do que teria sido uma dessas pousadas, né? E os exploradores paulistas das bandeiras ou das monções, eu insisto em falar mansões, garantiram sua sobrevivência colocando em prática alguns conhecimentos indígenas. Aí a gente falando de assimilação cultural, porque esses bandeirantes eles aprenderam com os indígenas os caminhos e particularidades das matas brasileiras, aprenderam a reconhecer a aproximação de animais perigosos, e a experiência dos nativos também foi usado para localizar água potável e aproveitar o líquido extraído das plantas suculentas como o umbuzeiro e o cipó. Além disso, nas guerras e caçadas promovidas no sertão, os paulistas fizeram uso do arco e da flecha, que muitas vezes era mais eficiente do que o arcabuz e a escopeta europeia, porque ela enferrujava com a umidade, era difícil manejá-la e transportá-la. Esses exploradores também fizeram desenhos do curso completo de alguns rios e de seus afluentes, porque serviam de orientação para expedições científicas estrangeiras, revelando assim uma grande habilidade cartográfica e um conhecimento minucioso da topografia local. E nas expedições fluviais, mais uma assimilação, né, da cultura nativa, os paulistas utilizavam a técnica indígena de construir canoas com o tronco de uma única árvore, que geralmente era peroba ou chimbauvá. Chimbauvá. Nunca tinha ouvido falar dessa árvore. Mas duráveis e resistentes. Também adotaram o sistema indígena de navegação, em que um dos tripulantes remava sempre de pé, que é uma tradição comum praticamente em toda a América pré-colombiana. E a dieta indígena também foi assimilada pelos colonos paulistas, que consumiam o milho como um artigo importante, né, da alimentação, e principalmente a utilização de grãos maduros, porque com eles se podia preparar farinha, que era a base para o preparo de biscoitos e bolos, entre outros pratos. Então observe que até para esse projeto exploratório era de suma importância esse contato com o nativo e essa assimilação cultural para conseguir os resultados necessários, né? Já que vencer a rotina do mato é algo bastante difícil. E sem esse conhecimento da população nativa, teria sido impossível. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica, instrutiva e produtiva para todos vocês. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever e responda aí nos comentários. Os bandeirantes, podemos classificá-lo como vilões ou como heróis nacionais? Fiquem todos bem, até uma próxima.